Bom dia, meus queridos, graça e paz. Hoje um dia um tanto especial, domingo, primeiro dia da semana, e com certeza muitos parabéns essas mulheres de Deus, servas do Senhor, serva do Deus Altíssimo têm recebido. Deixo aí também os meus parabéns, que o Senhor vos abençoe em tudo que vocês, escolhidas de Deus, necessitam e precisam. Que as vossas petições, orações, clamor, intercessão chegue diante do nosso Deus Pai como cheiro suave. Que o Senhor te abençoe em tudo para a glória de Deus. Amém. Queridos, quero vos convidar a tomar um café com Deus. Toda manhã Deus tem me dado essa graça, essa oportunidade, um compromisso, um desafio que foi lançado, e eu estou sempre pedindo a Deus graça para que Ele me dê sempre esta oportunidade, não só de manhã como à tarde, falar sobre o reino de Deus. E hoje não é diferente. Hoje eu quero vos trazer menção de uma palavra que se encontra em 2 Coríntios capítulo 6, 14, mas também nós vamos ainda em 1 Reis 11, verso 2 e 3, e 1 Reis capítulo 8, verso de número 57 e 58. E vamos falando, vamos trazendo a todos vocês algo que Deus falou comigo nessa madrugada. Como eu falo, eu sou despertado pelo meu amigo de todas as horas, de todos os momentos, o Espírito Santo. Amém? Querido, segundo Coríntios capítulo 6, eu estava até lendo aqui e achei interessante como Deus nos traz revelações, e a gente tem que parar, tem que matutar, tem que meditar, tem que buscar do Espírito Santo a verdade que Ele quer falar para mim, que Ele quer falar para você neste dia. Sim, neste dia que nós estamos vivendo. Por isso, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, por tudo isso, por tudo que há de acontecer. Que Deus te guarde nesse dia em todos os momentos. Mas a palavra do Senhor, em 2 Coríntios capítulo 6, o verso 14, diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Se você pegar 1 Coríntios 6, do 11, gente, até o verso 18, você vai ver que Deus traz aqui uma palavra maravilhosa. Mas como eu quero trazer menção desta palavra e fazendo uma ligação com o Velho Testamento, aonde nós vamos tratar de um assunto que vai nos ajudar a ter mais maturidade espiritual, eu me detenho aqui no 6,14 e falo algo para você. Por exemplo, talvez você, como um cristão discípulo do Senhor Jesus, você seja atraído ou atraída por algumas das coisas que a Bíblia, por exemplo, aqui já começa a apontar. E ela, claramente, a palavra do Senhor vai dizer não. Sim, e vai dizer um não para que você evite esse tipo de escolha. É tão interessante que muitos podem estar dentro de uma casa de oração, mas pode estar no sentido de que está afastado da presença de Deus. Pode não estar afastado, por exemplo, de ter convivência com os irmãos da igreja, seus irmãos da igreja. Pode não estar afastado, por exemplo, de alguma atividade dentro desta casa de oração, mas pode muito bem estar afastado da presença de um Deus Santo porque fez uma má escolha.
E aí a Bíblia diz, evita, né? Não tenha nenhum tipo de aliança, nenhum tipo de ligação com aquilo que vai te levar a uma infidelidade a respeito do que a Bíblia diz e do respeito que a Bíblia também muitas vezes aponta, não é nem para você chegar perto, essa é a verdade. Então, olha só que coisa interessante. Nós temos um homem citado na Bíblia que buscou de Deus uma sabedoria que após a existência, né, ou seja, na sua existência, ele teria de Deus e teve essa sabedoria, mas nem antes, segundo Deus, e nem depois haveria um homem com tamanha sabedoria como o filho de Davi, que se tornou rei, o rei Salomão. Aí a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 11, verso 2 e 3, o seguinte: elas, está falando das mulheres, elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, não a ela, a elas. Casou com 700 princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Gente, quando Salomão, pega essa agora aí, você vê, quando Salomão dedicou o primeiro templo em Jerusalém, ele orou. Olha a oração dele. Por isso que eu falo, muitos podem estar dentro de uma casa de oração, mas podem estar afastados da presença do nosso Deus eterno. Quando Salomão dedicou o primeiro templo em Jerusalém, ele orou: que o Senhor nosso Deus esteja conosco, como esteve com os nossos antepassados, que ele jamais nos deixe e nem nos abandone. Oração de Salomão. Faça com que de coração nós voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos, e se obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. Você vai achar o que eu estou falando em 1 Reis, capítulo 8, versos 57 e 58. Gente, uma oração dessa, né, uma explanação, uma abertura, um rasgar de coração, meu pai, parecia tudo ótimo, maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Só que não. Por que eu falo isso? Porque quando você mergulha na palavra, você começa a estudar, você começa a buscar conhecimento da palavra, você vai observando que alguns sintomas que acontecem com alguns que se dizem ser discípulo, logo se torna evidente que aquela pessoa não estava firmada de fato na rocha que é Jesus Cristo. Porque isso tudo que eu li parecia ótimo, mas havia apenas um problema. Havia apenas, vou citar de novo, havia apenas um problema. E qual era ele? Vamos lá. Salomão, gente, não estava fazendo isso sozinho. Antes da construção, antes da construção do templo, o povo oferecia sacrifícios a Deus em altares pagãos. Salomão também, gente, fazia isso, para quem não sabe, o tempo todo, e ainda dizendo que amava o Senhor. Salomão era casado com uma egípcia, e você viu que eu li lá em cima, uma ordem específica de Deus para os israelitas. Ele era casado com uma mulher egípcia que adorava os falsos deuses. Então ele também, através dessa influência desta mulher,
começou também e tinha essa prática da mesma forma que ela tinha de adorar o quê? Deuses falsos. Salomão, gente, fez com que ela adorasse, por exemplo, conhecendo ele, ao verdadeiro Deus? Salomão, será com toda a sabedoria que Deus deu a ele? Porque Deus deu sabedoria a este homem. Será que em algum momento ele falou das coisas, das maravilhas, das coisas que realmente todo o povo de Israel tinha conhecimento, porque naquela época era comentado, era ensinado, era orientado? Será? Pois bem, será que Salomão fez com que ela de fato, esta mulher, adorasse o Deus vivo e verdadeiro? De fato, o que eu tenho a dizer para você? Não. Não. Infelizmente a resposta é não. Mas o que aconteceu? Se ele não fez, se ele não levou ela ao conhecimento do Deus verdadeiro, agora ela já por sua vez o convenceu a adorar em altares pagãos. Por isso que a Bíblia, gente, ela nos adverte, ela sempre vai mostrar, sempre vai te orientar a você fazer a escolha certa para ter uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia já é clara: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter, gente, a luz com as trevas? Onde a gente leu 2 Coríntios 6,14. Foi o que aconteceu com Salomão. Uma coisa levou a outra e as coisas foram de mal a pior. Por quê? Porque a Bíblia é clara falando que o próprio Salomão, ele começou uma coleção, e a coleção que ele começou jamais Deus aprovou ou há de aprovar. Então tem muitos seres humanos, pessoas que dizem precisam se converter, aleluia, ser discípulo, mas de fato não é, porque o discípulo, ele nega a si próprio, ele toma sua própria cruz e começa a seguir de fato o Senhor Jesus. Então, há muitas coleções que talvez aí você, sem perceber, tem guardado, tem deixado no cantinho, no seu escondidinho do seu coração. E Deus não aprova, Deus não aceita, não tem como você dizer: Deus sabe de todas as coisas. Ah, Deus sabe de... Claro que Ele sabe, mas Ele espera de mim, de você, o quê? Atitude. Eu e você abrir mão de certas coisas que não vai passar na porta estreita. Se você nunca parou para pensar, a porta estreita é o próprio Jesus. Oh, papai do céu, como que alguém vai querer passar por esta porta estreita que é Jesus, achando que algumas coleções, algumas coisinhas que você tem colecionado, escondidas aí no coração, atitudes, maneiras e forma, fala e outras coisas que eu sei que só você, ao ouvir essa live e me ver falando da parte de Deus, está entendendo o recado de Deus. Pois bem, só que Salomão fez uma coleção da qual jamais Deus aprovou e levou ele de mal a pior. Então, querido, ele tinha na sua coleção 700 esposas e 300 concubinas. Meu querido, oh meu Pai do céu, na onde ele achou que Deus estava se agradando dessa atitude e dessa situação? Jamais. Então, não só ele fez essa coleção, não só ele escolheu esse tipo de situação em vida, como também, Jesus, olha gente, moralmente, ele estava totalmente errado. E isso é claro quando você começa a analisar a própria palavra de Deus. Então não só isso estava tendo essa coleção, não só isso estava errado moralmente, como ainda levou a se voltar para os outros deuses que essas mulheres adoravam. Aí eu digo a você, talvez, querido, você como discípulo cristão,
você esteja sendo atraído por algumas coisas que a Bíblia lhe diz, é clara, para evitar, para não tomar esta posição de ser infiel, principalmente ao nosso Deus. A Bíblia já nos dá esse alerta, ela avisa muito bem antes, ela se renova a cada manhã. Então, se você quer a resposta de Deus, aí está a resposta de Deus. Não, Deus não permite, Deus não aprova, você não estreita, você pode ir de mal a pior, pode estar nesse momento sem perceber, já se afastando de Deus, e Deus está te dando um ultimato: não faça, não pegue, não se misture, não esconda, né? Tudo isso a Bíblia fala. Para quê? Para que Deus fala isso? Porque qual é o objetivo disso tudo? Para que eu e você não perca a salvação. O que está em jogo, gente, nessa vida, enquanto nós temos vida na terra, é a vida eterna. É pouca coisa? Jamais! Jamais! Sabe, nós já temos na nossa consciência o tempo que nós temos aqui. Cada ano vai diminuindo a existência nesse mundo físico. É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 70. Já começa você a pensar: poxa, já não estou sentindo tantas forças. Já existe essa doença, essa fraqueza. A própria carne, a nossa vida vai avisando: uma hora eu vou querer descansar. Eu vou querer descansar. O que não descansa a gente já sabe. É alma e espírito. É alma e espírito. Mas a carne, uma hora ela deixa de existir nesse plano físico. E aí como é que faz? Você vai para o mundo espiritual. No mundo espiritual a coisa é diferente. Ou tu vai estar com Deus, ou tu vai estar sem Deus. E sem Deus, uma vida eterna. Toda vida eterna sem Deus. Como é que faz agora? É escolha. É o direito de eu escolher. Por isso que eu respeito muitas situações que a pessoa tem consciência do que ela está escolhendo. Ela escolheu, você já sabe, sei, é isso que você quer? Tá bem, então Deus te abençoe, tchau. Eu sou assim. Eu não vou ficar insistindo com alguém justamente por aquela pessoa estar dizendo que ela fez aquela escolha e ela não quer abrir mão daquela escolha. E uma das coisas importantes é: você crê na Bíblia? Não creio, não me interessa, não quero saber. É a escolha dela, respeitamos. Não, eu não entendo, mas eu queria tanto entender. Aí já muda tudo. Entende? A pessoa, ela abriu o coração para entender a palavra de Deus. O que eu peço: Espírito Santo, me dê sabedoria, ilumine minha mente aqui, que eu quero falar algo do reino de Deus para essa pessoa, para que ela possa fazer a escolha dela. É a escolha sua. É a escolha que toda noite eu faço. Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos minha alma, meu corpo e meu espírito. Eu não entrego para o inimigo. Não dou direito a ele. Eu posso escolher? Posso. Estou vivo? Estou. Então eu fiz a minha escolha e vou dormir. Então faço uma escolha toda noite, porque eu vou descansar, vou dormir. É o momento que eu estou ali só nas mãos do Senhor. Pegou? Então eu já falei, aqui entreguei a minha alma, meu corpo e meu espírito, todas as noites. E eu falo isso com o Senhor Jesus, porque eu sei que a minha palavra, enquanto eu estou tendo um raciocínio e falando, Deus vai acatar. Certo, queridos? E voltando aqui, você tem hoje um direito de escolha. Escolha o melhor. Salomão nos deixou registrado um exemplo do seu fracasso, do seu erro, porque ele não escolheu ser fiel aos princípios da palavra do Senhor. Por isso que eu falo, talvez você hoje, como um cristão, discípulo do Senhor Jesus, esteja sendo atraído por alguma das coisas que a Bíblia, a palavra lhe diz para evitar. Gente, você, nós, sabe? Você, por exemplo, se você já viu isso, eu vi quando era criança. E eu vendo um certo comentário, lembrei. Mas quem que já percebeu que a mariposa, por exemplo, não sei se todos têm esse conhecimento, mas a mariposa, ela é atraída pela luz. Sim. Então, eu quero falar algo para você. Você, nós somos, entenda a palavra, por favor. Nós, eu e você, somos como uma mariposa sendo atraída pela luz. Que luz? A luz que é Jesus. A luz que é a palavra. Aprenda uma coisa para nós fecharmos esse café com Deus. Sabe? Aprenda que essa lição, a lição de Salomão, que fez tudo e colheu as consequências, colheu todas as consequências. Não siga por este caminho.
Hoje eu falo como profeta de Deus para a sua vida. Não siga pelo caminho da meia-verdade, porque não existe meia-verdade. Não siga pelo caminho da falsidade. Não siga pelo caminho da desobediência. Não siga pelo caminho da negligência. Sirva a Deus de coração. E se você nunca conseguiu entender, servir a Deus é servir as pessoas. Tem muita gente só sirva a Deus. Ué, então você já está no céu. Já está no céu? Puxa vida. Porque na terra, eu entendo que eu servindo dessa forma que eu estou servindo com a live agora, eu estou servindo a Deus. Por que eu digo isso? Porque meus amigos, pessoas de labuta, pregadores do evangelho, servos do Deus Altíssimo, estão me ouvindo, orando por mim e até falando, Deus usa esse homem, põe a palavra na boca deste homem e começa a trazer palavra, liberar a palavra para o Espírito Santo me usar como profeta, como um apóstolo, como um pastor, como um mestre, enfim, porque eu não abro mão dos 5 ministérios de Efésios 4, 11 e 12, então eu estou à disposição do Senhor Jesus. Você entende agora? Então eu tenho que servir as pessoas. Servindo as pessoas, estou servindo a Deus. Se você nunca percebeu, o próprio Deus veio servir quem? Os anjos? Não, na Bíblia não está escrito isso. Os animais? A Bíblia diz que ele veio servir quem? As pessoas. Ele veio buscar o que se havia perdido. O próprio Jesus, sendo Deus, Rei, deixou a sua glória, deixou o esplendor da sua glória e veio, e mais lindo, que até hoje ele tem sido nosso advogado, nosso intercessor, tem entrado aí nas nossas guerras, nas nossas lutas, tem dado cura, libertação, tem nos batizado, né, com o doce Espírito Santo, tantas coisas lindas, servindo a quem? Por isso que eu falo. Então eu não tem como eu falar para vocês, se eu assumir um ministério e abracei esse ministério que é de Deus, porque foi Deus que me deu a sua igreja, eu tenho consciência disso, ele me deu para quê? Para falar, agora eu sou, agora, não, para servir as pessoas. Por isso eu lhe peço, não siga pelo caminho da infidelidade, principalmente relacionado à palavra de Deus. Seja fiel, se mantenha fiel à palavra, deixa Deus entrar nessa guerra, tire os escondidinhos, os coleções, melhor dizendo, que estão escondidas, não deixa aí não, fala, Senhor, eu não quero saber mais disso não, meu negócio está firme agora na tua presença, não vou mais me afastar da tua presença, e aí Deus te dá vitória em tudo. Por isso eu desejo a você que esta palavra da parte de Deus alcance a sua mente, faça guarida no seu coração e que você faça diante de Deus a escolha de ser servo, discípulo do Senhor Jesus, não abrindo mão. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nesse dia. E se Deus permitir, à tarde eu retorno, como você sabia, para a glória de Deus, depois das 15 horas, tá bom? Fique atento, que o Senhor abençoe. Desejo a todas as mulheres de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar todas vocês. Todas vocês são escolhidas e tem uma coisa maravilhosa. Eita! A existência da mulher foi o próprio Deus que trouxe à tona. Eita, mulherada! Eita, glória a Deus, hein? Eita, quando a gente vai lá no livro do princípio de Gênesis, a gente vê lá a história de como Deus é lindo. E viu Deus, o que Deus viu? Deus viu que o homem estava só. Você entende? A existência da mulher veio da própria vontade, soberana vontade do nosso Deus. Então eu glorifico a Deus por toda a existência de toda mulher. E oro, Papai do céu, que neste mundo, gente, global, onde tem mulheres sofrendo, mulheres sendo discriminadas, mulheres sendo desrespeitadas, mulheres sofrendo com seus filhos,
tanta coisa que a gente vê e sabe. Ô Espírito Santo de Deus, onde tem esta mulher, aonde ela está agora, seja no Brasil, seja, Senhor, fora dessa nação brasileira, seja em lugares, Senhor, ainda ecoa, infelizmente, as guerras. Oh, meu Deus, visita essa mulher que está clamando, que está chorando, visita essa mulher que neste momento precisa agora, Senhor, do teu amor, da tua graça e da tua presença. Livra ela do sofrimento, da sede, da fome, do frio, de tantas coisas por causa dessas guerras, Pai, por causa desses, sabe, desses rumores de guerra, de doenças, epidemia que está acontecendo. Que o teu doce Espírito Santo, oh aleluia, em nome de Jesus Cristo, alcance esta família, alcance esta mulher, alcance este homem, alcance essas crianças. Eu oro agora, Pai, invoco o teu santo nome, porque, Senhor, é muito lindo sim dar os parabéns a essas mulheres lindas de Deus, mas tem muitas que nesse momento sequer vai ouvir um parabéns ou um abraço. Por isso que o teu Espírito Santo abraça, por isso que o teu Espírito Santo traga salvação, traga cura e proteção, e aqueles que é servo de Deus, discípulo do Senhor Jesus, se crê, comigo, diga amém. Deus te abençoe, bom dia, shalom.